Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Esse também é o WhatsApp. Se você deseja receber os nossos slides que nós usamos aqui, também mais estudos escritos sobre lição, entre em contato conosco, nós enviaremos para você gratuitamente em PDF, PowerPoint. Pedimos aí, se inscreva aí no nosso canal, dê um like para nos ajudar a divulgarmos nosso vídeo. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia, uma dessas contas, aí você vê a conta na Caixa Econômica, vê no Bradesco e no Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa. Meu Pix, você vê aí meu CPF, Banco Bradesco, Imperatriz Maranhão, 331-957-81620. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD, deste primeiro trimestre de 2023, com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Avivamento no Novo Testamento. Já estudamos um pouco sobre avivamento, vimos também alguma coisa sobre avivamento no Antigo Testamento. Hoje vamos estudar um pouco sobre avivamento no Novo Testamento. O textual da lição diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4,10. Então vimos aí o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Ela estava à beira do poço, estava ali para pegar água, um horário impróprio, né? Um horário de sol quente. Todos deveriam ir ou pela manhã cedo ou à tardinha. Mas ela estava ali porque ela era uma mulher mal vista na sociedade. Teve vários maridos, agora vivia com um que não era marido dela. E Jesus para ali para conversar com ela, e ela ficou admirada porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram descendentes de vários povos, né? Não só de judeus, não eram judeus legítimos, porque eles foram invadidos pela Assíria, que trouxe para aquela região vários povos de outras nações. Também eles ali adoravam a Deus num templo feito por eles mesmos no Monte Gerizim, ao invés de irem a adorar a Deus em Jerusalém. Então, eles eram mal vistos, mal quistos e eram considerados até inimigos dos judeus que viviam na Judéia, na parte de baixo ali em Judá. Os judeus, para irem a Galiléia, passavam por fora, por Decápolis. Veja só, atravessavam depois o mar da Galiléia para poder ir lá para a região da Galiléia, para não passar por Samaria. Então a mulher se admirou dele estar conversando com ela. Ela sabia da inimizade e ficou admirada de Jesus não considerar aquela inimizade. Jesus está ali, na verdade, por causa dela. Veja que a Bíblia diz que era necessário a ele passar por Samaria, passar ali por aquele poço onde aquela mulher estava, naquele horário. Ele havia dispensado os discípulos para ir à cidade, comprarem alimento, e ele ficou ali conversando com ela e pediu a ela água para ele beber, que ele estava com sede. E ela diz: como sendo tu judeu, pedes a mim, mulher samaritana? Então ela ficou admirada, porque eram inimigos. E também um homem não conversava com uma mulher assim. Olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que me pediria água, e eu te daria água viva. Jesus fala com ela, vai transmitindo o amor de Deus para com ela, vai conversando, e ele chega agora a se revelar como o Salvador. Ele vai dizer para ela, para ir chamar o marido dela, e ela diz: eu não tenho marido. Então Jesus agora se revela profeta, revela o escondido dela, o segredo dela, revela por que ela estava ali naquela hora. Então Jesus disse: disseste bem, não ter marido, porque você já teve 5
e agora o que você tem não é seu. Então ela vai dizer para ele: vejo que és profeta. Então ela viu que Jesus tinha algo sobrenatural. E ela diz: olha, nossos pais adoram a Deus aqui neste monte. E vocês, judeus, dizem que devem adorar a Deus em Jerusalém. Veja que aí a palavra adoração aparece 10 vezes. E Jesus vai dizer para ela: não é nem neste monte que vocês adoram e nem em Jerusalém. Mas a partir de agora vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus está falando agora de uma adoração superior. Ele está falando de dar a ela uma água superior. Está falando de dar a ela o Espírito Santo. Quando ela se converter a Jesus, então ela vai receber agora o Espírito Santo. Essa é a verdadeira água que mata a verdadeira sede do ser humano. A sede de salvação, a sede de Deus. Então Jesus diz para ela que Deus é Espírito, que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Ainda diz que Deus está procurando aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. E ela cita agora o Messias, e Jesus disse: eu sou. Veja só, Jesus se revela a ela como o Salvador, o enviado por Deus, o Messias. E ela esquece o balde, esquece a água natural. Ela acaba de experimentar da água espiritual e ela corre para a cidade. É a primeira pessoa que evangeliza uma multidão, traz uma multidão a Jesus. Toda a cidade veio até Jesus, porque ela disse: olha, eu encontrei um homem que me revelou coisas ocultas da minha vida. Será que não é ele o Messias? E todos vieram atrás dela e foram até Jesus. Veja só. Ali foi plantada a semente do Evangelho e depois Filipe foi para ali e ganhou muitas almas ali. Então Jesus foi quem plantou, Filipe foi quem colheu. A verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então é aqui no Novo Testamento que nós vamos ver um grande derramar do Espírito Santo e que esse derramar do Espírito Santo continua até os dias de hoje e ainda vai continuar. Nós sabemos que Joel profetizou um grande derramamento do Espírito Santo e nós entendemos que esse derramamento tem duas etapas. Uma no dia do Pentecostes, que continua até hoje, e outra vai ser no milênio, quando o Espírito será derramado sobre toda a carne. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em João 4, 7 a 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glória a Deus. Então, tendo essa leitura aí como a leitura básica da nossa lição de hoje, vamos ver aí quais são os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar nesta lição. Vamos ver aí no tópico 1, o avivamento dos evangelhos. Subtópico 1, o avivamento em João. Subtópico 2, o avivamento em Mateus. Subtópico 3, o avivamento em Marcos. Subtópico 4, o avivamento em Lucas. No tópico 2, nós vamos ver o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Subtópico 1, o avivamento na igreja primitiva. Subtópico 2, a descida do Espírito Santo. No tópico 3, vamos ver o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Subtópico 1, nas epístolas paulinas. No subtópico 2, nas epístolas gerais ou universais. Subtópico 3, no livro do Apocalipse. Então, todos esses tópicos e subtópicos estaremos estudando nesta lição. Vamos à introdução da lição, que diz:
Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Jesus mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então Jesus trouxe a mensagem do Evangelho, mensagem de salvação, mensagem do Reino de Deus entre os homens. E ele disse que o Reino de Deus está entre nós e está em nós. Porque Jesus disse: o Espírito Santo estará convosco e em vós. Olha aí, o Espírito Santo representando aqui o Reino de Deus. Jesus representou o Reino de Deus enquanto esteve aqui pregando o Evangelho, e ele demonstrou o que é pertencer ao Reino de Deus. Então o que Jesus fazia? Pregava, ensinava, curava a todos. Veja só. Então esse é o Reino de Deus verdadeiro. Esse é o Reino de Deus que a igreja deve pregar. Então é um reino onde sinais, prodígios, maravilhas são normais, no dia a dia nosso, onde milhões de pessoas são salvas, são batizadas com o Espírito Santo, são libertas, são curadas, são transformadas. Jesus revolucionou o mundo da sua época. E depois, os apóstolos revolucionaram o mundo na sua época. Veja só, e pregavam do jeito que Jesus pregava, imitavam a Jesus, ensinando, pregando e curando a todos. Então o Evangelho é Jesus Cristo aqui na terra, pregando, ensinando, curando a todos. E a transmissão desse Evangelho foi feita então através dos Evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois nós vamos ver também Atos dos Apóstolos, quando a igreja foi iniciada, ali no capítulo 2, quando veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Aí houve a manifestação já de um dom do Espírito Santo, de variedade de línguas, e a partir dali, a igreja de Jesus Cristo começou a trabalhar, a proclamar o Evangelho para ganhar muitas almas, sempre cheia do Espírito Santo, sempre ensinando, pregando e curando a todos. Glória a Deus. No tópico 1, vemos o avivamento nos Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então a revelação escrita, como Bíblia, a última revelação, está escrita, está registrada na Bíblia, a palavra de Deus. E o Novo Testamento é onde está o que foi revelado para ser colocado na palavra de Deus, a Bíblia. Não quer dizer que Deus ainda não fale com os homens, não quer dizer que Deus não revela coisas aos homens, porque sempre está acontecendo isso, Deus está vivo, está presente, Jesus ainda fala conosco, Jesus ainda aparece a nós, Jesus ainda revela coisas e sempre está presente, e sempre Jesus está ativo. Ele continua pregando o Evangelho, ele continua salvando, ele continua curando, ele continua batizando com o Espírito Santo, continua libertando, ele está vivo. E através do Espírito Santo que está em nós, ele continua fazendo a obra de salvação a todos. No tópico 1, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 d.C. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas, daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso.
Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Colossenses 2, 12 e 13. Este é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então, o Evangelho de João, aí o último a ser escrito, entre os anos de 80 e 95, já tinha Jerusalém sido invadida pelo general Tito, tinha sido já destruída. João estava na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse, e João ainda dirigiu a igreja em Éfeso até o final da sua vida, já com 100 anos. Então veja que o Evangelho foi escrito falando mais a respeito de Jesus como Deus. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, registraram a vida de Jesus enquanto aqui na terra, e Mateus procurou apresentar Jesus como rei, Marcos procurou apresentar Jesus como servo, e Lucas procurou apresentar Jesus como filho do homem, como o homem, Jesus homem. Já João apresentou Jesus como Deus. Então nós vamos ver que os evangelhos sinóticos, eles foram escritos em muita coisa que um escreveu, o outro também escreveu. Existe aí uma complementação, do que um escreveu, tendo todos os 3 a mesma base para escreverem. Já João, diferente dos 3, escreveu muita coisa que os outros 3 não escreveram. O certo é que os evangelhos se completam e eles penetram em qualquer tipo de sociedade, em qualquer tipo de coração. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, então Jesus apresenta uma água viva, que jorra, que brota para uma vida eterna. Então, falando a respeito do Espírito Santo. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, após termos ouvido a pregação do Evangelho e crermos na pregação do Evangelho, como está escrito, Aí tanto Efésios 1:13 como Efésios 2:8, Aí Romanos 10:9, tudo isso está falando para nós que nós temos que ter fé ao ouvirmos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. E o ouvir, é que gera fé, o ouvir a palavra de Deus. Então, ao ouvirmos a pregação da palavra de Deus, da verdade, do Evangelho, falando a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, aí cremos e aí recebemos o Espírito Santo. Aí estamos salvos, somos filhos de Deus agora. Então, o Espírito Santo é essa fonte, essa água que jorra para a vida eterna, que está presente conosco todo o tempo, mora em nós. Nós nos tornamos templo, morada, tabernáculo do Espírito Santo. No subtópico 2, vamos ver então o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo, é considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus 4, 13 e 17. Então, Mateus escreve o Evangelho por volta do ano 60. Acreditamos que por volta do ano 64, na verdade. E ele revela Jesus como o descendente do rei Davi. Então ele revela Jesus como o Messias enviado por Deus para reinar sobre Israel. Então ele quer provar aqui a realeza de Jesus, mostrando que Jesus pode reinar sobre eles, porque ele é descendente do rei Davi e ele sempre segue ali o cumprimento da lei. Ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta tal. Então, sempre mostrando o cumprimento da palavra de Deus em Jesus Cristo, revelando Jesus, então, como o Messias, o Salvador, o enviado de Deus para reinar sobre Israel. Apresenta aí um avivamento da nação de Israel para que eles pudessem reconhecerem Jesus o Messias e reconhecerem a salvação através de Jesus. Aí o reino de Deus é sempre mencionado, o reino dos céus, porque Jesus pregava o evangelho do reino. E esse evangelho do reino
Veja só, Jesus está dizendo aí como é que Deus reina, né? Então Jesus pregava, ensinava e curava a todos, tinha poder de Deus, autoridade de Deus. No subtópico 3, o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos, como está em Marcos 14, 10 e 11, e humilhado pelos soldados romanos, como está em Marcos 15, de 1 a 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, 6 a 8. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então Marcos mostra Jesus como um servo, né? Aquela visão lá de Ezequiel, nós vamos ver aí Mateus como o evangelho do leão, né? Jesus como rei. Vamos ver Marcos mostrando Jesus como servo, aí cara de boi, na visão de Ezequiel. Vamos ver aí Lucas mostrando Jesus com a cara de homem, né? Jesus, a humanidade de Jesus. E vamos ver João mostrando Jesus com a cara ali de uma águia, né? Que voa próximo ao céu, mostrando Jesus como Deus. Então aqui vemos que Marcos revela Jesus como servo que serve a todos, mas um servo poderoso que expulsa demônios, liberta as pessoas, cura as pessoas das enfermidades, das doenças. Então ele humildemente serve a todos, mas tem o poder de Deus que era operado pelo Espírito Santo, que estava nele, que andava cheio do Espírito Santo, e fazendo todo tipo de milagres. Também Marcos mostra Jesus como sofredor, perseguido, traído, né? Sofreu demais, foi perseguido demais por todas as autoridades, né? Até traído pelo seu próprio amigo, seu discípulo, né? Judas, abandonado por todos. Então, mostra esse lado de Jesus como o servo sofredor, perseguido, humilhado. Mas também Marcos mostra Jesus como servo triunfante, ou seja, vencedor. Através do seu sacrifício, ele nos salvou. Marcos fala também da missão, né? Da evangelização, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Aí fala dos sinais que vão seguir aqueles que crerem, e fala que esses sinais, prodígios, maravilhas, acompanham aqueles que pregam o evangelho, confirmam a pregação do evangelho. No subtópico 4, o avivamento em Lucas. O evangelho de Lucas, o médico amado, Colossenses 4,14, é considerado o evangelho do Filho do Homem, Lucas 19,10, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, Lucas 2, 1 a 7, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, Lucas 2, 10 a 14. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Então Lucas era médico, né? Não era apóstolo. Ele escreve mais dedicado aos gregos, enquanto Marcos escreveu mais dedicado aos romanos. E Lucas vem mostrando mais detalhes da vida de Jesus, principalmente os primeiros anos de Jesus. É Lucas que revela, por exemplo, que Maria era descendente direta de Arão, era prima de Isabel. Veja só, é coisa importante isso. É Lucas que vem mostrar Jesus ali aos 12 anos, né, no templo, já discutindo com os sacerdotes, com os escribas, ali, os fariseus, os levitas. É Lucas que mostra mais detalhes dos milagres de Jesus, porque ele era médico, entendia mais sobre isso. E ele vem escrevendo, mostrando então a humanidade de Jesus. Jesus como homem cheio do Espírito Santo, guiado, né, pelo Espírito Santo. E Jesus vem mostrando no Evangelho de Lucas o seu relacionamento com a sua família e também com todos os judeus, o seu relacionamento melhor assim com as mulheres. E Lucas revela então detalhes do nascimento de Jesus, que é muito importante para nós compreendermos, por exemplo, né, que os presépios que montam por aí estão todos errados, né?
Quando Jesus nasceu, quem foi visitar Jesus foram os pastores que estavam no campo. Por isso mesmo, temos certeza que Jesus não nasceu em dezembro, né? Que a época do inverno rigoroso, os pastores não estariam no campo. Também vemos aí que os magos, que na verdade não eram magos e nem reis, né? Eram ali astrólogos, e Deus revelou a eles através de uma estrela onde Jesus iria nascer. E nós vemos que eles chegaram para ver Jesus. O recenseamento já tinha acabado há muito tempo. Jesus já estava com quase 2 anos, por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E eles chegaram ali e viram Jesus numa casa, não é na manjedoura. Já havia acabado o recenseamento, Jesus já estava numa casa, já havia lugar para ele. Então todos esses detalhes Lucas mostra para nós. Então Lucas procura mostrar o avivamento que foi provocado pela presença de Jesus entre todos, influenciando o mundo inteiro, com a sua presença, com o seu poder, com a sua salvação. Vamos ver o tópico 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Bom, Lucas escreveu então o Evangelho de Lucas, mostrando o que Jesus fez, né, o que falou, o que ensinou, durante o tempo que ele esteve na terra como homem. Depois, Lucas vai escrever ao mesmo Teófilo que tinha escrito o Evangelho de Lucas, e ele continua agora escrevendo em Atos dos Apóstolos o que Jesus continua fazendo, continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Jesus continua vivo e presente. Agora ele fala o que Jesus continua fazendo através do Espírito Santo que estava nos apóstolos. E é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Por isso Jesus disse que nós faremos maiores obras do que aquelas que ele fez, porque o mesmo Espírito Santo que estava nele, que tinha o poder e operava todo aquele poder para Jesus realizar tantas coisas, é o mesmo Espírito Santo que está em nós, na igreja. Desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até hoje, o Espírito Santo continua presente em nós, fazendo uma grande obra através de nós. Então Jesus está vivo e operante através de cada um de nós. Então Lucas procura mostrar o avivamento, não só em Jerusalém, mas também atravessando fronteiras por toda parte. O Evangelho se espalhou, principalmente através de Filipe, de Pedro, de Paulo, Barnabé, né? E os principais ali pregadores da palavra de Deus, né? Como ali Apolo, vemos também Marcos fazendo missões, vemos aí Silas, né? Então vários homens de Deus surgiram e levaram o Evangelho por toda parte. No subtópico 1, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1:5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Então, assim como Jesus disse para eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, eles estavam em Jerusalém reunidos, cerca de 120 irmãos, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Então, aí começou a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Sem o batismo com o Espírito Santo, não era a igreja verdadeira, porque Jesus ensinava, pregava e curava a todos, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Sem o batismo com o Espírito Santo, nada disso acontece. No subtópico 2, então, a descida do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, Marcos 16, 15 a 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 1 a 3, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Então sabemos que Joel, o profeta Joel,
recebeu a revelação desse grande avivamento e nós cremos que em duas etapas, né? Primeiro, Atos capítulo 2, aí, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos ali. E a segunda etapa, cremos que será durante o milênio, né? Onde o Espírito será derramado sobre toda a carne. Sabemos então que por ordem de Jesus, eles haviam se reunido ali esperando então serem batizados com o Espírito Santo. Eles não sabiam o que era, estavam há 10 dias orando, estavam agora assentados, quando eles viram línguas como que de fogo pousar sobre cada um deles. E eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, línguas dadas pelo Espírito Santo, né, conforme a vontade do Espírito Santo. Sabemos que ali havia gente de todas as nações visitando Jerusalém, vieram ver que barulhão era aquele, né, cerca de 120 irmãos falando em línguas, né. Foi quando aconteceu então a manifestação de um dom do Espírito Santo chamado variedade de línguas, e eles começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam ali de outros países, e eles começaram então a compreender o que eles estavam falando. Eles falavam em línguas, mas as pessoas entendiam na língua dos seus países, a língua de origem deles. Então Pedro começa a pregar o evangelho a eles, eles se convertem, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas nas águas ali, confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Então aí começou o grande avivamento da igreja, que continua até os dias de hoje. Nós sabemos que Jesus já havia aparecido aos discípulos antes e soprou sobre eles e disse receber o Espírito Santo e deu a eles a grande comissão de pregar o evangelho, né, a toda criatura. Está lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Então deu ali as características daqueles que creem, os sinais acompanham. E também falou que estes sinais confirmariam a pregação do evangelho. E ele saiu pregando e Deus confirmava com sinais, prodígios e maravilhas a pregação do evangelho. Então veja que é bem diferente, né? Soprou sobre eles o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. Agora, no batismo com o Espírito Santo, não. Veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas. Aí é diferente. Agora, um revestimento de poder é uma capacitação sobrenatural para que eles pregassem o evangelho e ganhassem muitas almas, porque a partir do batismo é que vem os dons do Espírito Santo em operação. No tópico 3 nós temos aí o avivamento das epístolas e no Apocalipse. No subtópico 1, das epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, 2 Timóteo 1,11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, Romanos 5,1, a salvação, em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, em 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o advento da alegria dos salvos em Filipenses 4,4. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Então vemos aí que o apóstolo Paulo, né, de perseguidor da igreja, passou a ser então um servo fiel, imitador de Jesus Cristo, pregador, ensinador da palavra de Deus, um apóstolo verdadeiro. Ele viu Jesus pessoalmente, ele foi enviado por Jesus para pregar, ele foi escolhido por Jesus, e nós sabemos então do trabalho missionário do apóstolo Paulo, as suas 3 viagens, que acabaram sendo 4, né, porque depois foi para Roma, e sabemos do seu trabalho evangelístico de ganhar milhões de almas. Veja só o trabalho de um homem que antes era perseguidor do evangelho, um homem preparado para ser aí um fariseu, né, respeitado, admirado por todos, com conhecimento muito grande do judaísmo, daqueles que eles conheciam sobre a palavra de Deus, e que agora conhece Jesus e é totalmente transformado. Ele se entrega totalmente à pregação do evangelho, dando a sua própria vida
pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que ele escreveu 14 e não 13 cartas, porque eu incluo aí Hebreus, e então nós temos aí, e nessas cartas nós temos doutrinas importantíssimas, né? A doutrina aí do pecado, do arrependimento de pecados, da regeneração, da justificação. Ele fala muito, né, da fé, fala da graça de Deus, ele fala muito da transformação do ser humano com o conhecimento, a aproximação com Jesus, fala dos dons do Espírito Santo, fala do fruto do Espírito Santo. Então são doutrinas, são ensinamentos maravilhosos. Também ele fala da vinda de Jesus, da volta de Jesus para nos buscar, do arrebatamento da igreja, e fala da necessidade de nos enchermos do Espírito Santo. Também fala da necessidade de nós orarmos em línguas para a nossa edificação própria. E ele fala sobre a organização no uso dos dons espirituais. No subtópico 2, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então, as epístolas gerais ou universais, elas vão nos falar, nos ensinar sobre a vida cristã daqueles que são avivados. A vida daqueles que são cheios do Espírito Santo deve ser uma vida de santificação, de dedicação à obra de Deus, de uma vida exemplar entre todos, de uma vida de evangelização e de uma vida de ajuda aos necessitados, né? Não só ajuda financeira, como também ajuda no aconselhamento, na visitação, também na intercessão. No subtópico 3, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1:1. A revelação de coisas passadas, Apocalipse 1:19. A revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse 2:3. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. A entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4:22. Depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, Apocalipse 1:7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Então, no livro do Apocalipse, nós vemos muita coisa, né, revelada sobre o futuro, falando também sobre o passado, sobre o presente que João vivia, e falando a respeito do futuro, revelando coisas maravilhosas sobre o futuro. Fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre a grande tribulação. Enquanto na terra existe aí, vai acontecer a grande tribulação, 7 anos, no céu nós estaremos ali no tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Depois fala também sobre a vinda de Jesus no final da grande tribulação. E ele vem e ali destrói os exércitos do anticristo no Armagedon, lança a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, prende Satanás por 1000 anos e Jesus ali faz aquele julgamento dos bodes e ovelhas, né? E vai começar o milênio. Aí será o derramar grande do Espírito Santo, o final, o último grande avivamento. E durante o milênio, Jesus governará sobre todos, principalmente sobre os judeus, devolvendo a eles a terra prometida por Deus a eles. E nesse tempo, haverá no final desse milênio uma grande guerra. Satanás será solto, reunirá a grande multidão para lutar contra Jesus, serão vencidos, derrotados. Depois vem aí o juízo do trono branco, né, onde todos aqueles que não se converteram serão lançados no lago de fogo e enxofre. Daí em diante é vida eterna com Deus para todos os salvos. Fala aí muito da Nova Jerusalém, a nossa morada eterna com Jesus. Glória a Deus. Conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade.
Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, lendo aí o Novo Testamento todo, que é a obrigação de cada crente, pelo menos uma vez por ano, ler todo o Novo Testamento, nós vamos entender, então, um grande avivamento de Deus que foi prometido, cumprido, em parte, ainda, mas continua sendo vivido pela igreja e vai continuar sendo, e depois fala de um avivamento final no milênio. Então, tudo isso nós vamos aprendendo aí, a maneira cristã de viver no Novo Testamento, vamos aprendendo com Atos dos Apóstolos, a evangelização dos povos, Vamos ver um grande avivamento que Deus trouxe a todo o povo da terra e é oferecido a todos. A igreja precisa, então, assumir esse papel de levar esse avivamento a todos, de viver esse avivamento o tempo todo. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, deseja agora entregar sua vida para Deus, crê que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Peça perdão a Deus agora pelos seus pecados e acredite em Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, toca, Senhor, essas vidas agora. Vem sobre eles com poder. Deus amou você de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus para dar vida por você naquela cruz. Creia, receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Você que está doente ou está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora. Solta todo o mal em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua cura em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Amém. Glória a Deus.